e por avareza farão um negócio de vós com palavras fingidas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Essa pregação tem sido banida das igrejas evangélicas, porque é o tipo de pregação que abre os olhos do povo. E tudo que os líderes religiosos evangélicos menos querem, pelo menos a grande maioria, é que pessoas tenham seus olhos abertos. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Enquanto lia o evangelho, eu ia percebendo aquilo que era evangelho e aquilo que a grande maioria das denominações pregam como sendo evangelho, mas na verdade pioram a vida das pessoas. São ensinos que aprisionam, são regras que atrapalham a vida das pessoas. Então, aquilo me fez enxergar que eu não podia mais concordar, e enquanto pregador do evangelho, porque foi isso que eu fui, em vários momentos da minha vida, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra nos púlpitos das mais diversas, das mais variadas denominações. Mas no dia que eu decidi que eu ia falar a verdade, e fui educado, nem mesmo atrapalhei a pregação de ninguém, não fui interromper o culto de ninguém, não aconselho isso, porque isso é totalmente antiético, anticristão. Eu falei no meu espaço, num vídeo, eu disse que o dízimo não é para a igreja, o dízimo era para Israel. Ah, meus queridos, quando esse vídeo se popularizou entre os pastores da minha região, todos eles fecharam as portas para mim. Pouquíssimos pastores ainda são meus amigos. Ainda que a palavra seja sólida, o tipo de pregação eles enxergam como perseguição. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, viu? Se você tiver um pensamento oposto ao que o sistema propõe, eles vão te chamar de perseguidor da igreja, eles vão te chamar de inimigo da cruz de Cristo, de anticristo, de rebelde, de desviado, de desigrejado e tudo mais. É assim que eles agem, é assim que eles fazem. Uma das coisas que eu percebi que estava bem errado, e que muitas aderem, é a falsa teologia da prosperidade. Um ensino que leva pessoas pobres a pensarem que porque são pobres, tem alguma coisa mal resolvida entre ela e Deus. E aí, esse problema que ela tem é supostamente resolvido pelas pregações de uma determinada instituição que propõe para a solução daquele problema que a pessoa entre naquela instituição, se batize lá e faça segundo as instruções do homem de Deus. Entre as maldades que ensinam para essa pessoa que está ali cheia de culpa e medo, está o fato delas terem que participar de muitas reuniões, deixando a família em casa muitas vezes, ou submetendo a família a ir junto com ela, a ouvir aquele monte de baboseira e a entregar do pouco do seu dinheiro grandes ofertas, que supostamente vai fazer com que Deus a retribua. Isso é crueldade. Essa falsa teologia da prosperidade leva pessoas a pensarem que quem chega naquela denominação fica rico. E tem gente que conta esses testemunhos. Tem aquela galera que conta as experiências de vida, de que quando chegaram lá eram pobrezinhas e depois, com o passar do tempo, foram enriquecendo e hoje são grandes empresários, somente com as instruções recebidas da denominação. O que não contam para aquela pessoinha que está acreditando nisso é que muitas dessas pessoas que dizem as suas experiências, na verdade são atores e atrizes contratados pela denominação para promover este falso ensino. É terrível, mas é a grande verdade. E muitas pessoas se submetem a essa mentira porque pensam que de fato tem alguma coisa errada entre ela e Deus, que precisa ser quebrado. Foi isso que eles receberam como pregação
do evangelho, que não é pregação do evangelho coisa nenhuma. Essas pessoinhas, elas pensam que tem algum demônio na vida delas, por isso que não vão para frente. Essas pessoas pensam que há alguma maldição hereditária que acompanha toda a sua família. Essas pessoas são encorajadas a pensarem que elas não têm fé, é por isso que não prosperam. Elas são encorajadas a pensarem que, além de não terem fé, além de estarem possessas por demônios, além de estarem debaixo de maldição hereditária, pode ser que também possam estar em pecado. Mas não ensinam para essas pessoas que esse pessoal que chega lá e conta a sua história de vida, de superação, quando não são atores ou atrizes, é gente que venceu não porque entrou na denominação, mas porque estudou, porque trabalhou, porque teve boas oportunidades, porque adquiriu novas habilidades, e não porque são mais amadas por Deus do que outros. Mas infelizmente é isso que querem que as pessoas pensem, para amarrá-los ali. É triste, mas é verdade. E é interessante que, além dessas coisas todas, quando não tem a teologia da prosperidade, tem o falso ensino de que ali é o lugar da salvação. Então levam pessoas a regimentarem outras. É a ideia do evangelismo. Você tem que ganhar almas para Jesus. Você tem que fazer o trabalho crescer. Você tem que fazer a obra de Deus. Não ensinam para essas pessoas que a obra de Deus não tem nada a ver com quatro paredes. A obra de Deus é tudo aquilo que você faz pelo próximo, mesmo que você não frequente nenhuma denominação. A obra de Deus é o amor. Mas é triste, porque muita gente acredita no ensino que lhes é passado. E esse negócio de evangelização, né? Usam lá o texto de Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. No original, não é um momento de panfletagem. Não é um dia que você pega um bocado de panfleto e vai incomodar as pessoas para que frequentem o mesmo lugar que você. Não é o culto doméstico que você faz na sua casa, e muitos chamam de célula, que você sai convocando os vizinhos para estarem lá com você, e que você se sente todo orgulhoso quando vai bastante gente na célula, mas que na verdade você está arregimentando pessoas para frequentarem a mesma religião que você e que não tem nada a ver com o evangelho. Mas é isso que os gurus, que os mestres, que os líderes querem que as pessoas pensem. Que o local da bênção é um local, é um lugar. E quando você prega que não é um lugar e que a igreja é gente, então pode ter certeza que a sua pregação será banida. Então nós vemos hoje que as pessoas estão alienadas, acreditando em um evangelho que não é evangelho, com medo, com ganância, porque muitas são atraídas pela ganância, com culpa, tá? Mas evangelho de Jesus, evangelização, não tem nada a ver com você recrutar pessoas para um sistema. Evangelização, o id de Jesus no original, não é um imperativo. Na verdade, é um particípio, é indo. Não tem a ver com recrutar pessoas para um espaço religioso. Tem a ver com a vida. A pregação do evangelho, que tem mais efeito, não é feita com os lábios, ela é feita com a vida. E ela não leva pessoas a acreditarem em uma recreação, em uma agremiação religiosa. Elas levam pessoas a entenderem que a sua vida se tornou melhor em Cristo. E você é luz, onde quer que chegue, pelas suas atitudes. Você não carrega uma bandeira denominacional. A sua bandeira é o amor. A verdadeira evangelização não tem nada a ver com o que as denominações ensinam. É interessante porque essa pregação deveria ser a mais pregada, porque liberta as pessoas, mas é proibida. Porém, que fique claro nessas palavras, neste rápido vídeo que estou fazendo aqui, que a igreja é gente e não templo. E que você pode falar com Deus você mesmo. Foi para isso que Jesus veio. Você não precisa de intermediários humanos.
A ponte que te liga a Deus não é aquela placa daquela denominação, não é o seu ancião, o seu pastor, seu padre, os seus apóstolos. Eles são apenas homens com rótulos, porque nunca foi para ser rótulo. Essas coisas eram para ser vocações, mas infelizmente tem líder religioso que se acha dono das pessoas. Eles olham para as pessoas como que se elas fossem propriedade deles. Igreja não é templo, igreja é gente. O que te liga a Deus não é um sacerdote humano. Você é sacerdote e você está ligado em Deus por conta de Cristo. Tudo que era necessário Cristo fazer para que Deus te olhasse hoje com um olhar de amor, não com ira mais. Deus não detesta você. Não há nada que faça Deus olhar para você de forma detestável. Porque Cristo veio e resolveu o problema. Então fique livre das dogmatizações e das doutrinas criadas pelos homens. Você está livre. Igreja é gente e não um templo. Você não precisa de sacerdotes humanos. Você mesmo pode falar com Deus. Outra realidade, outra verdade, essa briga por batismo, qual que é o batismo certo, qual que é o batismo verdadeiro. Tem gente que eu conheço que já batizou 5 vezes, cada denominação disse que o batismo ali era o certo. O batismo certo não é um mergulho. O batismo verdadeiro é aquele que Cristo realizou em sua morte e ressurreição, como está escrito lá em Romanos capítulo 6. Não fique incomodado com isso. Tem gente que fica neurótico. Será que o meu batismo é o certo? É, porque o seu batismo foi feito por alguém que não falha, Jesus. Outra verdade grandiosa é que a contribuição é sempre voluntária na graça e nunca obrigatória. Não é do jeito que te ensinaram. Dízimo não existe na graça. Dízimo é coisa da lei. Outra coisa, para a gente encerrar aqui, a sua liberdade foi conquistada não por um espaço religioso, mas por Jesus. Então só congregue num lugar enquanto for bom. Enquanto for bom e saudável. E se deixar de ser saudável e deixar de ser bom, não hesite, saia dali. Deus não vai te castigar por isso. Isso é outra mentira que pregaram para você. Seja luz, independentemente de uma agremiação religiosa. Porque você não foi comprado, você não foi conquistado por gente. Você foi conquistado por Deus. É assim que você crê. Penso eu que é assim que você crê. Então, se você é de Jesus, você está livre. Tá certo? Essas são as palavras do vídeo de hoje. E muito obrigado por sua atenção.